Olá pessoal, sejam bem-vindos ao encontro virtual de hoje. Vamos preparar o nosso material? Então corre lá, pega o seu material para a aula, que é o seu livro de português, lápis, borracha, caderno, se acomoda aí no seu cantinho. Não esquece do jade também, que nós vamos introduzir a aula de hoje com um texto. Um texto que eu acho que vocês até já conhecem. Então preste bem atenção à leitura que eu irei fazer aqui para vocês. Era uma vez uma menina muito linda. Os olhos pareciam duas azeitonas. Isto mesmo, pareciam duas azeitonas pretas, brilhantes. Os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo da pantera negra quando está na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras africanas ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com os olhos vermelhos e o focinho sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto. E pensava, quando eu tiver uma filha, quero que seja pretinha e linda, que nem ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, né? Mas inventou. Deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era bem pequena. O coelho saiu correndo, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente, né? Mas veio a chuva e levou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, como é que faz para ser assim, tão pretinha? Qual é o teu segredo? A menina não sabia, né? Mas inventou outra vez. Deve ser porque eu tomei muito café. Tomei muito café quando eu era bem pequenina. O coelho correu para casa novamente. Saiu dali e tomou café. Tomou café. Tomou tanto café que o sono sumiu e ele passou a noite todinha fazendo xixi. Ficou pretinho? Não, ficou nada de preto. Então ele foi correndo para casa da menina. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser assim, tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou, né? Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenininha. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba. Mas comeu tanta jabuticaba que ficou pesadão, não conseguia nem falar, não conseguia nem sair do lugar direito. Ficou pretinho? O máximo que ele conseguiu foi fazer cocô. Isso mesmo, fazer um monte de cocôzinho preto, redondo, feito a jabuticaba. E ele fez o quê? Ficou preto? Não, né? Então ele voltou lá para casa da menina e perguntou mais uma vez: menina bonita do laço de fita, me conta, qual é o teu segredo? Como é que faz para ser assim, tão pretinha? A menina não sabia
mas já estava inventando outra coisa. Uma história de feijoada. Mas aí foi quando a mãe dela, que era uma mulata linda, risonha, resolveu se meter na história e disse: Ih, isso aí é coisa das artes da vovó dela, a avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobo, né? Mas nem tanto, pensou e viu que a mãe da menina deveria estar falando a verdade. Porque a gente se parece com a família da gente. A gente se parece com o pai, com o tio, com a avó, com outros parentes. A gente não se parece com lata de tinta, com jabuticaba, com café. Não, a gente se parece com os parentes da gente. Então ele viu que a mamãe da menina era quem estava falando a verdade. Então ele pensou: se eu quero ter uma filha pretinha, linda como essa menina, eu tenho que me casar com uma coelhinha pretinha. Tenho que procurar uma coelhinha pretinha para casar. Nem precisou procurar muito, viu? Logo ele encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava que aquele coelho branco era uma gracinha. Foram namorando, casaram e tiveram uma ninhada de filhotes. Era coelho de tudo quanto era cor. Ó, era filhote que não parava mais. Porque coelho, quando começa a ter filho, oxe, que não para. Era coelho branco, branco com preto. Era coelho preto com branco. E uma coelhinha bem pretinha. E já sabe, né? Ele correu para a menina do laço de fita e deu a coelhinha para ela como afilhada. Isso mesmo. A afilhada da tal menina bonita que morava na casa do lado. E quando a coelhinha saía de laço de fita no pescoço, sempre encontrava alguém. Alguém que perguntava: coelha bonita, do laço de fita, qual é o teu segredo para ser assim, tão pretinha? E ela respondia: isso aí é conselho. Isso mesmo, conselhos da mãe da minha madrinha, a menina bonita do laço de fita. Gostaram da história? Por que ela fala, quando perguntam para ela, coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? Porque ela diz que é coisas da mãe da madrinha? Isso, porque a madrinha dela, o papai dela deu para quem ser a madrinha dela? A menina bonita do laço de fita. E foi a mamãe da menina bonita do laço de fita que falou pro papai da coelhinha que para ser pretinho eram coisas de quê? De genética. Quando ela disse que era coisas da vovó da menina que era pretinha, era mulata, ele estava ensinando para ele que era coisas de genética. Então por isso que a menina disse que foi um conselho que a mãe da madrinha dela deu pro papai dela, que ele não precisava pular de tinta, comer jabuticaba, café, era só procurar a genética, certo? Agora, vamos ver aqui no quadro a palavrinha coelho. Bora lá. Vou fazer bem aqui, ó. Coelho. Vamos ver quantas letrinhas tem a palavra coelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas tem a palavrinha coelho. Quais são as consoantes? C, L e H. Quais são as vogais? O aparece 2 vezes e a vogal E, que aparece uma vez na palavrinha coelho. Qual é a primeira sílaba da palavrinha coelho? Co. Muito bem. Agora, a última letra.
Qual é a última letra da palavra coelho? O, muito bem. Lembrando que a palavrinha coelho, nós temos aqui o L e o H juntinhos. Quando eles estão juntos, eles representam um único som, tá certo? Todas as vezes que aparece o L e o H juntinhos, eles estão ali na palavrinha representando um único som. Agora vamos passar para o nosso livro. Então vamos lá. Abram ele na página 138, que nós vamos dar continuidade à lição 11 do seu livro de português, que trata de sinais, símbolos e placas, onde nós vimos aqui alguns sinais, alguns símbolos e algumas placas. Exemplos aqui de placas que nós temos, as placas de trânsito. Exemplo de símbolos. Símbolos, 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 símbolos. A bandeira, que também é um símbolo. Exemplo de sinais. Os de trânsito representam também sinais, certo? Agora vamos prestando bem atenção aí nessa lição 11. Eu quero que vocês me respondam. É a questão número 5 da página 140 aí do livro de vocês. Vejam só. Observaram os sinais que estão lá no início da lição? Por que esses sinais são fáceis de entender? Isso, porque eles utilizam uma linguagem que é universal. Através do desenho, pessoas que sabem ler, pessoas que não sabem ler ainda, podem compreender tudo que está ali. Como eles já são reconhecidos, são utilizados sempre da mesma forma em vários lugares. Não há uma troca. O símbolo da reciclagem, ele vai ser o mesmo aqui em Itabaianinha, o mesmo em Estância, o mesmo em Lagarto, em Aracaju, na Bahia, em Recife, vai ser sempre o mesmo. Então são fáceis de serem compreendidos. Os sinais, os símbolos, eles serão sempre o mesmo em todo o território. Agora, o que será que é preciso para que num sinal a gente diga esse é bom? Que a gente olhe e compreenda ele, né? Que ele seja de fácil compreensão. Exemplo, quando a gente vai no banheiro feminino, tem logo na frente o desenho de uma mulher. Então ali, fácil, a gente já sabe. Sem precisar ter o nome escrito lá, mulher, a gente já sabe que é o banheiro das mulheres. Quando os homens vão ao banheiro dos homens, tem na frente o desenho do homem. E ali eles já sabem que ali é o banheiro masculino, sem precisar estar escrito banheiro masculino. Então, são símbolos fáceis de serem identificados, fáceis de entender, porque tem uma linguagem bem clara. Agora vamos ver a questão 9. A questão 9 é aquelas fichinhas que vocês devem copiar no caderno de vocês e responder. Veja só. Essa lição aí, aqui nós estamos, a 11, ela não tem um texto escrito, mas ela vai ter o quê? Um conjunto de sinais. Para que esses sinais servem? Para que será que eles servem? Para facilitar a comunicação. Muito bem. Você já pensou se você está passando na rua de carro e a placa de trânsito, ela está, em vez de ter o desenho, ser algo por escrito? Ia dar tempo de escrever? Não ia, ou ia dar tempo de ler? Não ia dar tempo de ler, né? Pela velocidade com que o carro passa. Então, tendo um símbolo, a gente já visualiza e já compreende o que é para ser feito ali, o que pode ser ou o que não pode ser feito, não é isso? Então, elas servem para dar essa melhor comunicação, e uma comunicação fácil e rápida. Agora, por que o título da lição é Sinais, Símbolos e Placas? E isso porque ela vem falar justamente dos sinais,
dos símbolos que existem e das placas também que são utilizadas como forma de comunicação. Agora, esses sinais, essas placas, eles ficam em locais bem visíveis ou não? Ficam escondidas? Em locais bem visíveis, muito bem. Por quê? Porque se a funcionalidade delas é facilitar a comunicação, então elas precisam estar em locais que todos possam ter acesso, todos possam visualizar. Então, por isso, elas devem ficar em locais bem visíveis. Muito bem. Agora, ó, quem não sabe ler, será que consegue ler essas placas? Consegue saber o que elas estão dizendo? O que esses sinais, os símbolos significam? Se não é por se tratar de uma linguagem mais coletiva, não tem nada ali escrito. É um desenho, uma imagem, uma ilustração. Então você olhou. Se você já tinha um conhecimento prévio sobre aquilo ali, você, mesmo que não saiba ler, vai compreender o que é para ser feito ali naquele momento. O que aquele símbolo significa, o que aquela placa significa, tá certo? Agora vamos lá, página 143. O item ao pé da letra. Será que vocês lembram dele? Vamos então recordar. Quando alguém diz assim, ó, ele não deu sinal de vida, o que será que essa pessoa está querendo dizer? Isso mesmo, quer dizer que ela não apareceu. Carol convidou Fernanda para ir a um baile. Hora marcada, 19 horas. Carol chegou, ficou lá na frente do baile, ó. Esperou e Fernanda não apareceu. Aí chega o restante do pessoal e fala: e aí, Carol, cadê Fernanda? Aí ela fala: ih, meu amigo, não deu nem sinal de vida. Quer dizer que ela não apareceu. Certo? Conseguiram recordar? Muito bem. Então agora vamos à página 144. A página 144, nós temos a questão 17. Vamos ver o texto aqui que tem na questão 17. Eu faço brinquedo com sucata. Uso somente sacola de pano e reciclo vários materiais. Tudo isso é para reduzir o lixo e manter a cidade limpa. Ó, esse foi um texto que Mariela escreveu. Mas ela, quando estava escrevendo esse texto, cometeu alguns errinhos. Quem sabe me dizer aí os erros que ela cometeu? Isso mesmo. Ela iniciou palavras com C, cedilha. Olha aqui. Sucata. Somente. Sacola. Ela também iniciou palavras com 2 R's. Reciclo. Reduzir. Ó, será que isso pode? Eu posso usar C cedilha no início de palavras? Não, não é? Eu não posso utilizar o C cedilha no início de palavras. Essa é uma regrinha básica. O C cedilha, que é a letrinha C, com esse sinalzinho aqui embaixo dela, esse é o C cedilha. Ele não pode ser utilizado em início de palavras. Ele é utilizado no meio das palavras. Qual foi o outro errinho dela? O RR, muito bem. R, no início de palavras. Eu posso fazer isso? Não, também, não é? Para representar o som forte no início de palavras, basta uma letrinha R, seja ela maiúscula ou minúscula. Eu só preciso usar uma. Eu utilizo o R, assim, duplicado, quando eu preciso do R com som forte, mas entre vogais, como é a palavrinha carro. Para que meu R tivesse som forte,
eu tenho que duplicar ele. Eu tenho que colocar ele com os dois R's, para que ele tenha o som forte. Então, no início de palavras, eu não tenho o dígrafo RR. Eu não duplico os meus R's o meu R para que ele tenha um som forte. Então, foi o outro errinho que ela cometeu, que foi duplicando o R para representar o som forte. Duplicou para representar o som forte. Sabendo disso, ó lá, sabendo que os erros que ela cometeu foi o C cedilha para representar o som no início de palavras, que não pode. C cedilha não se usa no início de palavras. R duplicado, ou seja, o dígrafo RR, no início de palavras também para representar o E com som forte, que também não utilizamos. Esses foram os erros que ela cometeram. Então, vocês agora irão reescrever o textinho no caderninho de vocês corretamente, ou seja, retirando os errinhos que ela cometeu e escrevendo as palavras como elas devem ser em sua forma correta, tá certo? Depois, nós temos aí, ó, isso aqui, e isso aqui. O que é que eu tenho que fazer com isso aí? Vou inventar duas placas. Uma para explicar as regras para a Marielle. E vocês vão usar essas plaquinhas utilizando os desenhos que já tem aí abaixo. Vai escrever do lado o significado de cada uma. Mas para explicar, que regra com a Mariana? A regra de que posso utilizar o RR no início de palavras? Não. Por quê? Eu utilizo ele quando é entre vogais. Para quê? Para expressar o som forte. O R com som forte. Eu posso utilizar C cedilha no início de palavras para representar o S? Não também. Por quê? Porque eu só utilizo, muito bem, na mesma regrinha para o R, vai também soar lá para o S. Eu não posso utilizar ele, não se utiliza em início de palavras. C cedilha não usa início de palavras. RR não usa no início de palavras, tá certo? Não usa nenhum, nem o outro no início das palavrinhas. Vamos ver agora o que você vai fazer de atividade aí. Página 151 e página 150. 150 e 151. 151 vocês irão estudar os verbos no Leia Depressa. 151 vão ler o poema As Placas Falantes. Terminou essas leituras, esse estudo, irão pegar o Jade, abrir na página 51 e vão fazer a questão do número 4 e a questão número 5. Página 51, questão 4 e questão 5, tá certo? Encontro virtual de hoje ficando por aqui, mas eu espero vocês nos próximos, certo? Beijos virtuais e até breve.